Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, nós vamos trabalhar hoje mais uma aula aqui, direcionada para os alunos do nono ano, mas volto a dizer, não se restringe apenas aos alunos do nono ano, mas todos aqueles que passaram aí no ensino fundamental, não entenderam bem como é que se processa a resolução de equações do segundo grau incompletas. Hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas aí, tá bom? Se liga aí. Dá o seu joinha aí, tá bom? E se inscreve no canal e vamos para cá, tá? Então, nós temos aqui, ó, resolução de equações de segundo grau incompletas, tá? Por que incompletas? Porque nós sabemos que uma equação completa do segundo grau, ela é escrita dessa forma aqui, onde eu tenho A, B e C, números reais, tá? Vou botar aqui A, B e C pertencente aos reais e A, né? E o A tem que ser diferente de zero, tá? Essa é uma condição para que eu tenha uma equação de segundo grau. Então, essa é completa, onde o A, o B e o C, todos três são diferentes de zero. Então, completos. Como é que eu defino completo? Então, eu tenho que... não só o A é diferente de zero, como o B é diferente de zero e o C também é diferente de zero. Então, isso que nós estamos mostrando aqui é uma equação do segundo grau completa, tá? Que é justamente o que nós não vamos trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar hoje as incompletas. Então, assim, no caso aqui, nesse primeiro caso, ax ao quadrado mais c. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu pego essa equação, só que o nosso B, ele é igual a zero. Então, aqui, o B é igual a zero. Então, como o B é igual a zero, nesse caso aqui, ele não precisa aparecer. Nós já fica subentendido na nossa cabeça que aqui eu tenho x ao quadrado mais 0 vezes x, que é o B é zero, menos 64. Volto a falar, como o B é zero, a gente suprime isso aí, nós não escrevemos, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho uma equação que o B é zero, ela deixa de ser completa, ela passa a ser incompleta. Nesse caso aqui, quem é que é igual a zero? Nesse caso aqui, o B é diferente de zero, nesse caso aqui, ó, quem é que é igual a zero, professor? O C é igual a zero. Então, o A é 8, o B também é 8. Tá certo? O A é 8, o B é 8. Então, aqui eu tenho que o C é igual a zero. Então, ela é incompleta porque o C é igual a zero. Tá? E nesse caso aqui, nós temos que o A é diferente de zero, porém o B é igual a zero e o C é igual a zero. Então, o B é igual a zero e C é igual a zero. Nesse caso aqui. Tá certo? Nós já vimos isso na aula anterior. Quem não assistiu, volta no canal. Nós temos essa aula lá. Tá certo? Então... quando A e B é igual a zero, esse caso aqui. Então, resumo, eu vou apagar essa informação aqui, porque todas que nós estamos trabalhando hoje é incompleta, porque em algum momento, algum coeficiente, ou B, ou C, ou B e C são iguais a zero, tá certo? E aqui nós vamos agora para o objetivo. Qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula hoje é que todos vocês aprendam a resolver uma equação incompleta. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Vamos lá. Bom, então nesse caso aqui, a gente simplesmente vai equacionar, ou seja, separar primeiro termo, segundo termo. Primeiro termo que tem o x, segundo termo que só tem termo dependente, só tem número. Então, x ao quadrado é igual. 64 é negativo, passa para lá, fica positivo. Bom, x ao quadrado é igual a 64, ou seja, eu multiplico x vezes x e eu tenho 64. Então, nós vamos usar agora a operação inversa, tá? A operação inversa da potência é a radiciação. Você já sabe a radiciação, vamos lá. X, tá? É igual a raiz de 64. Tá? Então, é como se eu aplicasse a raiz nos dois lados. Ó, aplica a raiz aqui. Então, quando eu tenho x ao quadrado, a raiz quadrada de x ao quadrado, esse 2 corta isso aqui. Então, fica só x.
A raiz quadrada de 64 é 8. Só que aqui é o seguinte, é mais ou menos. Quando eu aplico a raiz, eu aplico aqui o mais ou menos. Por quê, professor? Vamos ver por quê? Vamos lá. Aqui é mais ou menos. Por quê? Se eu colocar, ó, menos 8 vezes menos 8, então menos com menos é mais. 8 vezes 8 é 64. Então dá mais. Pode ser mais 8? Pode. Vamos ver por quê? Vamos lá. Mais com mais é mais. 8 vezes 8 é 64. Então, eu tenho o quê? Se esse x ao quadrado valer menos 8, o resultado é 64. Legal. Mas se ele valer mais 8, também é 64. Ah, professor, então isso quer dizer que nós temos duas respostas possíveis. Beleza, isso aí. Então a resposta aqui é x é igual a menos 8 ou x é igual a mais 8, que eu posso escrever apenas 8, correto? X é igual a 8, tá? Vamos apagar aqui e eu vou representar esse número numa reta numérica. Para vocês perceberem que são números opostos, simétricos, né? Vamos dizer opostos simétricos. Vamos lá. Eu tenho uma reta numérica. A reta ficou meio... Bom, vou colocar aqui nesse ponto 0. Vou colocar aqui o 8. Na mesma distância, vou colocar o menos 8. Então, vocês percebam que os valores que eu tenho é menos 8 ou 8. 8 e menos 8 são números simétricos. Tá? Então, eu vou passar um tracinho de azul aqui, para a gente separar essa próxima resposta aqui, tá certo? Então, perceba que aqui eu tenho mais ou menos raiz de 64. Então, esse número aqui é positivo. O número que está aqui dentro é positivo, tá bom? Vamos para cá. Aqui eu tenho 3, vamos lá, 3x. Vamos resolver isso aqui, né? 3x ao quadrado. Vamos botar esse 25 para lá. É igual a 4 menos 25. Vamos resolver isso aqui. 3x ao quadrado igual. 4 menos 25 é igual a menos 21. Bom, aqui eu vou aplicar processo de resolução da equação normal. Então aqui o 3 está multiplicando, eu mando para lá dividindo. Então vai ser x ao quadrado igual a menos 21 dividido por 3. Tá certo? 3 sai daqui multiplicando, passa a operação inversa do 3, é a divisão. Tá? Então x ao quadrado é igual a menos 21 por 3 dá menos 7. Bom, quando eu aplicar a raiz dos lados aqui, vamos lá, vamos aplicar a raiz. Raiz de x ao quadrado e raiz de menos 7. Mais ou menos. Aqui eu não posso esquecer disso, tá, gente? Mais ou menos. Bom, a raiz quadrada de x ao quadrado, esse 2 aqui corta essa raiz, só sobra o x. Só que a raiz quadrada de menos 7, mais ou menos 7, a gente vai colocar o seguinte, que não existe, tá? Não existe. Vou escrever esse E virado para cá, tá? Com traço no meio. O E bem maiúsculo, o virado ao contrário. Então, não existe número real, tá certo? Não existe número real. Não existe número real que é multiplicado, né? Não existe número real que multiplicado por ele mesmo deu um número negativo. Ou seja, não existe número real que a raiz seja um número negativo. Tá? Ou seja, vamos ver. Nós percebemos que quando eu multipliquei, menos 8 vezes menos 8, deu mais 64. Aí você pensa assim, professor, então qualquer número que eu pensar e multiplicar por ele mesmo, nunca vai dar um número negativo. Sempre vai dar um número positivo. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a equação do segundo grau. E a equação do segundo grau me diz que o expoente maior é quem? É um 2. Tá bom? Tá aqui. O expoente maior é um 2. E quando eu tiro a raiz quadrada de um número, esse número necessariamente ele precisa ser positivo. Tá certo?
Então, você achou um número, que aqui é no final, você põe não existe, né, nos conjuntos dos números reais. Então, não existe no R esse número aqui, tá bom? Então, como nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais, você pode botar lá, não existe em R, tá certo? Não existe em R, deixa eu botar aqui, ó. IR quer dizer reais, tá? Um número que é multiplicado por ele mesmo, esse X aqui, tá? Então, vou botar aqui. Não existe um número em R, X, né? Esse número X aqui, que é igual a mais ou menos raiz de zero. Ou seja, esse número aqui não existe, tá bom? Aí sua conta termina aqui. Você não precisa fazer mais nada, porque você encontrou um número que não existe nos números reais. Lá para frente, quando vocês estudarem números complexos, aí é diferente. Aí nós vamos encontrar um valor para isso aqui. Mas é lá na frente, tá bom? Agora não, tá? Agora a gente para aqui. Bom, então tá aqui a solução, tá? O método para a gente resolver equações desse tipo aqui. Então você tem A e C. Você resolve dessa forma. Mesma coisa, A e C. Aqui eu tenho A e C, ó. A e C. Tá? Então aqui é o C. Se eu botar para cá, fica mais 21. Então é A e C. Perceba. Eu resolvo dessa forma aqui. Tá? Agora nós vamos para um outro método, que é o método do ax ao quadrado mais bx. Então agora eu não tenho C, eu tenho B. Bom, nesse caso agora, vamos pensar como é que funciona. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu vou explicar para vocês isso aqui, ó. Pensa nisso. X ao quadrado é igual a x vezes x. Tá certo? Então, x ao quadrado é igual a x vezes x. Tá bom? Então aqui não é 8 não, tá, gente? Aqui eu vou só corrigir. Aqui é 1 mesmo. Vou deixar 1 aí. Tá? Aqui é 1. Então, ó, x ao quadrado é igual a x vezes x. E quando tiver x sozinho, que eu vou precisar fatorar, então você já vou explicar aqui. Então, quando eu tiver só um x, eu tenho que ler isso aqui, ó. Lembra disso, tá, gente? Lembra disso. Então, x ao quadrado é igual a x vezes x. X é igual a 1 vezes x. Tá certo? Nós vamos usar isso agora o tempo todo, tá? Então, eu vou apagar. Você já deu tempo a olhar isso aqui, tá? Pode escrever. Então vamos lá. Então, quem é 8? 8x. Como é que eu fatoro isso aqui? Vai ser 8x vezes x menos 1 vezes x. Percebam que isso funciona. Então, eu peguei um produto e dividi em fatores. Tá certo? Dividi em fatores. Aqui eu poderia colocar 2 vezes 2 vezes 2, mas eu não tenho 2 aqui, então não me interessa. Fatorar o 8. Não me interessa por conta disso. Se eu tivesse aqui um 4, um 2, aí eu fatoraria o 8 também. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho... como é que eu ponho em evidência? Porque aqui a regra é colocarmos o termo em evidência, o fator comum em evidência. O que é fator comum, professor? O fator comum é aquele fator que aparece nos dois termos. Quem é que aparece nos dois termos aqui? Né, o x, ó. Esse x aparece aqui e aqui. Então, esse x que aparece nos dois lugares, eu vou colocar fora. Tá aqui, tá fora. Vamos colocar agora os parênteses, porque agora eu vou fazer uma multiplicação distributiva. Tá? Então, eu vou botar. Então, esse x que está aqui fora, eu não boto mais. Esse também eu não boto mais. Porque esses 2x que é comum, ele está aqui fora já. Esse x que está aqui fora, ele representa esse e esse. Vai ficar aqui dentro. 8x. O que é que sobrou aqui? Menos 1. Igual a 0. Pronto. Coloquei em evidência. Então, volto a falar. Esse x de verde, ele representa esses 2x aqui, ó. Bom, agora nós temos uma multiplicação. Eu quero que vocês leiam aqui, gente, como dois números. Por exemplo, vou botar aqui. 5 vezes 4. Um exemplo. Eu tenho isso aqui, é um número. Vou colocar de verde. Para vocês fazerem esse paralelo. Ó, 5 vezes... Vamos imaginar aí. Imagine que aqui é um número e aqui é outro número. Pronto. 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. Beleza. Só que aqui eu já tenho uma resposta. Aqui eu tenho uma resposta. Aqui é 0. Então, esse x aqui
ou esse termo aqui, um dos dois tem que ser zero, porque para dar zero, 5 vezes 0 é 0, ou 0 vezes 4 é 0. Ou seja, ou esse cara aqui é 0, ou esse cara aqui primeiro é 0. Ou seja, para esse resultado aqui ser 0, ou esse número tem que dar 0, ou esse tem que dar 0. Entenderam, gente? Porque o x da questão está justamente nessa... Depois que você fatora. Você fatorou, você já sai de cara para a resposta. Ó, você fatorou. Pega esse x e botou aqui fora. A princípio parece que nada faz a ver com nada, né? Meio complicado, mas vem aqui que a gente vai compreender. Ó. Esse x que aparece nos dois termos, ele vem aqui para fora. É o chamado colocar fator em evidência. Tá bom? Bom, o que é que sobrou dos dois termos? O que sobrou foi 8x menos 1, está aqui dentro. Igual a 0, copiei. Vamos agora para o raciocínio. Se eu tenho dois números e multiplico esse por esse dá 0, concorda comigo que x é igual a 0, ou esse número é igual a 0, ou um dos dois tem que ser 0. Os dois juntos não pode ser 0, porque esse número não é igual a esse. X, se aqui for 0, 8 vezes 0 é 0. Aqui vai ser menos 1. Se aqui for 0, aqui é menos 1. Tá certo? E se esse termo aqui for 0, então 8, aqui vai ser alguma coisa 7 oitavos, alguma coisa desse jeito, e aqui vai ser o valor de 7 oitavos. Ou seja, ou aqui é 0, ou aqui é 0. Vamos ver. Ó, eu estou dizendo que aqui é 0. Hoje, 8x menos 1 é igual a 0. Bom, se 8x menos 1 é igual a 0, esse x vale quanto? Vamos ver? Então vai ser 8x é igual a 1. X é igual a 1 oitavo. Pronto. Então nós temos duas condições aqui, gente. Ó. Ou o nosso x é 0, ou x é 1 oitavo. Bom, isso colocando uma reta, vamos colocar o 0 aqui e 1 oitavo aqui. 1 oitavo é um número bem pequenininho, né? 1 oitavo, lembra, é um número bem pequeno, é 1 dividido por 8. Vai dar 0,125, tá? Isso representado vai dar, acho que é isso aqui, ó. Certo? Então, 1 oitavo é isso aqui, 0,125 centésimos, milésimos, tá? Milésimos, perdão. 0,125 milésimos. Então, ou vai dar 0, ou vai dar 1 oitavo. Esses são os dois resultados aqui. Tá certo? E se nós formos representar na equação, como aqui é 0 e aqui é um número positivo, então a gente já sabe que esse vai ser mais ou menos, essa parábola é assim. Essa parábola aqui, também o A é voltado para cima, aqui vai dar um número mais ou menos assim. Tá? Aqui é mais e aqui é menos. Por que eu estou colocando essa parábola voltada para cima? Porque aqui é positivo, o A é positivo, aqui é 1 é positivo, aqui é 8, 8 é positivo, tá gente? Isso aqui nós vamos estudar com mais propriedade mais para frente, tá bom? E nós vamos agora para cá. Vamos colocar em evidência esse número aqui, tá? Vai ficar o espaço meio apertado, mas vamos tentar fazer aqui, ó. 6 vezes x vezes x. Eu vou apagar o 9 e a gente faz o 9 cá embaixo. Tá? Não vai ficar muito atrapalhado. Menos. Bom, como esse aqui tem um 6, vamos fazer aqui, ó. 6, 3 vezes 6. Observe, 3 vezes 6 não é 18? Então eu estou fatorando 18. 3 vezes 6 é 18. Então, por que é que eu estou forçando o 6? Para que o 6 apareça aqui, tá? 3 vezes 6 é 18. Então, vezes x é igual a 0. Por que é que eu estou fazendo isso? Para que vocês possam enxergar que agora, aqui eu só tenho x igual. Só que agora eu vou ter números iguais. Eu tenho esse igual e tenho esse igual. Então, esses números que estão iguais e aparecem nos dois termos, a gente põe fora, a gente põe em evidência. O que é pôr fora dos parênteses é colocar justamente em evidência. Agora nós vamos colocar o 6x. Aí eu vou novamente, ó. Vou abrir parênteses aqui, vou fechar. Vou abrir os parênteses aqui, que é a multiplicação. Quem é que eu não escrevi? Porque esse 6x eu já escrevi aqui e esse eu escrevi aqui. Ou seja, quando eu ponho em evidência, eu represento
de ambos os termos, tá bom? Então, representei aqui o CX, representei o do primeiro termo e representei o do segundo termo. Tá? Isso também pode ter 3 termos, que tem o CX, eu represento fora dos 3 termos. Então, o que é que sobrou aqui? Sobrou o x menos 3. E é igual a 0. Pronto, mesma coisa. Isso aqui é um número, esse de verde é um número, e x menos 3 é outro número. Onde? Isso aqui vezes isso é 0. Ou isso aqui é igual a 0, ou isso aqui tem que dar 0. Então vamos lá. 6 vezes x é igual a 0. Isso aqui só acontece se x for igual a 0. Então já achamos o primeiro x. Então aqui 6 vezes x e 6 é igual a 0. Então o x tem que ser igual a 0, porque 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2 é 12. Para eu multiplicar 6 por um número e dar 0, o x tem que ser 0. Tá certo? Bom, aqui agora nós temos ou, vou botar aqui, ó, ou, né, ou isso aqui, ou, que é o x é igual a 0, ou esse número aqui, esse número todo tem que dar 0. Para esse número todo dar 0, vamos escrever aqui, ou x menos 3 igual a 0. Bom, mas se x menos 3 é igual a 0, põe esse 3 para o outro lado. Perdão. Põe o menos 3 para lá, fica 3 positivo. Já encontrei o resultado. Aqui, ó. Ou x, isso é uma reta numérica. Aqui está essa bolinha, é o 0. Essa bolinha aqui, ó, é o 3. Vou botar por baixo. 0 e 3. Novamente, o nosso 6 é positivo, o A é positivo, então a nossa parábola vai dar mais ou menos assim. Tá? Nossos valores que cortam, que vale 0, justamente, ele corta aqui o eixo X, tá bom? Bom, e aqui eu vou agora escrever, tá, antes de entrarmos no terceiro caso, que é esse caso aqui, tá? Esse caso aqui que nós vamos trabalhar agora cá embaixo, vamos escrevê-lo aqui novamente, o caso 3, que é ax ao quadrado igual a 0. Antes de adentrarmos nesse caso, vamos recapitularmos esse tipo 2 aqui. O que é o tipo 2? É esse aqui, ax ao quadrado mais bx igual a 0. Bom, como é que a gente resolve o tipo 2? Percebam, são tudo equações incompletas. Aqui eu resolvo extraindo a raiz. Se essa raiz for positiva. Foi positiva? Tem raiz. A gente conhece a raiz. Deu negativo? Não existe em R. Pronto. Essa é a forma do ax ao quadrado mais c. Se for ax ao quadrado mais bx, como é que a gente resolve? Fatorando. Tá bom? Fatora. E depois vamos para a lógica matemática. Esse vezes esse é 0, então esse é igual a 0. X é igual a 0, ou esse excesso de números aqui vai dar 0, e a gente vai achar um outro valor para x. Beleza. Isso aconteceu aqui da mesma forma. Fizemos a fatoração, que para mim é a parte mais complicada, é essa fatoração. Depois que nós resolvemos a fatoração, daqui para frente é tranquilo, a gente sabe que sempre, um x vai ser igual a 0, ó, x igual a 0, x igual a 0. O outro x diferente de 0, o outro x diferente de 0. Tá aqui. Essa forma, ax ao quadrado mais b, sempre vai dar um x vai ser igual a 0. E essa forma aqui, o que é que nós podemos dizer que sempre vai acontecer? Quando nós tivermos resultados que pudermos calcular, vai dar sempre assim, ó, números simétricos. Menos 8, mais 8, menos 4, mais 4, menos 5, mais 5, menos 2, mais 2. Não importa. O número que eu tiver aqui, eu vou ter cá. Pode ser menos raiz de 2, mais raiz de 2. Bom, esse já expliquei. Tá? Vamos para esse para finalizar. Esse aqui é o mais simples e mais fácil. Por quê? Vamos botar aqui 9x ao quadrado igual a 0. Gente, se nós pegarmos aqui e dividirmos tudo por 9, o que é que nós vamos ter aqui? 9 dividido por 9 é 1. Então vai ficar x ao quadrado é igual. 0 dividido por 9 é igual a 0. Bom, se x ao quadrado é igual a 0, então x é igual a 0. Acabou. Então eu tenho duas raízes igual a 0. Tá? Eu tenho duas raízes igual a 0. Aqui eu tenho duas raízes, uma que é 0, outra é um outro número real, qualquer, diferente de 0. Aqui eu tenho duas raízes que são opostos, tá? O número simétrico. Se aqui pode acontecer o caso de eu não ter uma raiz em R. Tá bom? Então, espero ter contribuído para a vossa aprendizagem.
volto a pedir, vamos reforçar a nossa comunidade de matemática, para que nós possamos também ter mais força, mais ânimo para gravar novos vídeos. Também pode deixar os comentários, se tiver alguma dúvida pode perguntar, a gente vai se esforçar para a gente responder todas as vossas perguntas, tá bom? Agradeço, um abraço e fiquem com Deus.